Bom, meus amigos, olha só. Para encerrarmos o tema culpa, sobre o qual tanto nós já falamos desde o início lá, com a ideia de inobservância, dever de cuidado, depois imprudência, negligência, imperícia, seus requisitos, as classificações, a questão da compensação de culpas que não existe, a culpa exclusiva da vítima, a questão do enquadramento típico quando é crime culposo, e vimos que da mesma forma que ocorre com dolo, que para o enquadramento típico não importa se é dolo direto ou dolo eventual, isso é levado em consideração pelo juiz na dosimetria, na culpa é a mesma coisa, né? Para o enquadramento típico não importa se é culpa consciente ou inconsciente. Enfim, nós já trouxemos uma série de questões então sobre o tema culpa, meus amigos, e só para encerrar, é importante a gente fazer brevíssimas considerações sobre a chamada culpa temerária ou culpa grosseira. Olha, culpa temerária, que é uma expressão, assim, a culpa temerária é um tema muito pouco explorado ainda no Brasil. Mas eu gosto desses temas pouco explorados, porque são exatamente esses temas que, quando são cobrados ali na prova do concurso, como uma grande novidade, pega muita gente de surpresa, né? Como já tivemos inúmeros precedentes em inúmeras provas de concurso. Temas que são cobrados porque pouquíssimos autores mencionavam, aí o tema é cobrado, e aí pega um monte de candidato de surpresa, e aí depois que cai na prova de concurso, aí os livros começam a ser atualizados com aquela informação que não constava na maior parte deles. Por isso que eu acho interessante a gente trazer essas informações que são pouco exploradas, né? Culpa temerária, meus amigos, vejam. É um tema, como eu disse, muito pouco explorado no Brasil, mas é um tema muito explorado, por exemplo, em Portugal, na legislação portuguesa, que utiliza essa expressão, culpa temerária. A gente pode chamar de culpa grosseira também. No direito civil, a gente costuma dizer que a culpa grave ao dolo se equipara, né? No direito penal, a gente não pode falar isso, né? A gente não pode equiparar uma culpa grosseira, a culpa grave ao dolo. Culpa é culpa, dolo é dolo, são institutos e categorias distintas, e a gente precisa respeitar a autonomia didática, científica e metodológica de cada uma das categorias. Todavia, culpa temerária é uma situação em que o erro é tão grosseiro, porque vamos lembrar que crime culposo é um crime mediante um descuido, né? Um comportamento descuidado, a inobservância de um dever objetivo de cuidado. E aí eu dizia, olha, na questão da culpa temerária, a gente tem um erro tão grosseiro, inobservância de um dever de cuidado de forma tão grosseira, tão grotesca, que, embora não haja dolo e sim culpa, é necessário que nós tenhamos uma reprovabilidade mais acentuada, nós tenhamos um crime culposo com uma pena maior. É o que acontece no Brasil, por exemplo, com uma alteração que ocorreu há alguns anos no Código de Trânsito brasileiro, que trouxe uma qualificadora para determinadas situações de crime culposo. O crime particularmente aqui do homicídio culposo, né? O que é que acontece? O homicídio culposo do Código Penal, ele tem uma pena muito baixa, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos, 1 a 3. Aí veio o Código de Trânsito brasileiro e passou a dispor que a pena seria de 2 a 4. E lembra que não houve revogação tácita, porque o Código de Trânsito brasileiro é uma lei especial que convive à látera da lei geral, que é o Código Penal. Então, se houve o homicídio culposo sem que houvesse a condução de veículo automotor, Código Penal, pena de 1 a 3 anos. Mas havendo o homicídio culposo na direção de veículo automotor, Código de Trânsito brasileiro, pena de 2 a 4. E aí, exatamente nessas situações em que o sujeito se embriaga, ou seja, uma reprovabilidade mais acentuada, a pena passou a ser muito baixa, né? Assim, 2 a 4 anos para uma situação como essa. Aí houve alguns anos, como eu disse, uma alteração legislativa e passou-se a ter uma pena de 3 a 8 anos nesse caso. Então o sujeito que se embriaga, conduz o veículo automotor e provoca a morte de alguém, é crime de homicídio culposo e não doloso. Só que é uma culpa grave, uma culpa temerária, uma culpa grosseira, e aí a pena dele pode chegar a 8 anos. Se a gente parar para pensar que no Código Penal a pena é de 1 a 3, a gente tem no Código de Trânsito uma hipótese em que a pena chega a 8, realmente é uma modalidade culposa bem mais expressiva. Então, a essa situação a gente fala em culpa temerária, culpa grosseira, uma culpa de maior reprovabilidade e, portanto, com a pena maior. Cuidado com uma coisa. Há quem diga até hoje que no Brasil nós não temos culpa temerária.
Parece-me que essa hipótese do Código de Trânsito Brasileiro se amolda perfeitamente à ideia de culpa temerária. Mas, claro que a gente precisa conhecer essas discrepâncias, essas divergências doutrinárias, sobretudo para uma prova subjetiva, para uma prova oral, tá bom? Bom, o que acontece, meus amigos? Dito isso, a gente encerra o tema culpa, a gente já tinha encerrado o tema dolo, agora a gente encerrou o tema culpa, e ainda, para fechar dolo e culpa, para fechar essa dobradinha, a gente trata agora da questão da agravação pelo resultado. O que é a agravação pelo resultado? É uma situação na qual eu terei mais de um elemento subjetivo no crime. A gente vai ver aqui, veja, essa ideia de agravação pelo resultado está expressamente prevista no Código Penal, no seu artigo 19, que eu coloco aqui na tela. O artigo 19 do Código Penal, transcrito aí na tela, portanto, ele diz então para nós o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Então, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Para começo de conversa, meus amigos, com esse dispositivo, nós ratificamos a impossibilidade de responsabilização penal objetiva. Ou seja, nós corroboramos a impossibilidade de haver responsabilização penal em uma situação na qual a gente não tem aqui ou dolo ou culpa. Tá? Então não tem como haver uma responsabilização penal sem que haja, portanto, meus amigos, ou dolo ou culpa. Então, pelo resultado que agrava especialmente ali, só se houver, no mínimo, culpa. E aí, a gente tem algumas situações. Veja comigo aqui na tela. O que a gente tem? Vou colocar aqui na próxima tela. A próxima tela é essa questão sobre as teorias do dolo, que a gente já estudou aqui, né? Então, deixa eu me apagar aqui. E vamos avançar aqui para a gente trazer essa questão sobre a agravação pelo resultado. Na agravação pelo resultado, como eu disse, a gente tem algumas hipóteses. A primeira hipótese de conduta agravada pelo resultado é o que a gente vai chamar de crime préter-doloso ou crime préter-intencional. O que é o crime préter-doloso, também chamado de crime préter-intencional? É aquele crime no qual existe dolo na conduta e culpa no resultado. Ou a gente pode utilizar a seguinte expressão: dolo no antecedente e culpa no consequente. São expressões sinônimas. Então eu repito que eu posso dizer dolo na conduta e culpa no resultado, ou eu posso dizer dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, veja, como é que funciona então aqui no préter-dolo? Então eu tenho dolo na prática da conduta e culpa em relação à produção do resultado. Exemplo: o crime de lesão corporal qualificada pela morte, em que o sujeito tem o dolo de praticar a conduta aqui consiste na lesão corporal, só que ele não queria produzir aquele resultado mais grave, que é a morte da vítima. Então eu tenho dolo de praticar a conduta, mas eu não queria produzir aquele resultado, então eu queria bater no sujeito, mas não matá-lo, só que vai batendo e o sujeito acaba morrendo. Eu digo vai batendo apenas como exemplo, claro que pode ser uma porrada só, queria dar uma porrada, mas bateu tão forte que a vítima morreu. O fato é que, em relação à conduta, existe dolo. Então, houve dolo em relação à prática da conduta, a lesão corporal. Só que não havia dolo em relação à produção do resultado. Houve dolo na conduta e houve culpa, meus amigos, em relação à produção do resultado. Citei o exemplo da lesão corporal qualificada pela morte, mas poderíamos citar outros tantos exemplos. O aborto qualificado pela morte da gestante. Então, o agente queria provocar o aborto, com ou sem o consentimento da gestante. Vamos imaginar com o consentimento da gestante. A gestante procura ali alguém para fazer-lhe o aborto e esse terceiro quer provocar o aborto, mas há complicações e a vítima acaba morrendo. Então, veja, o dolo do agente já era da prática de um crime, no caso o crime de aborto, né, que se houve consentimento da gestante, seria o artigo 126 do Código Penal. Mas ele não tinha a intenção de provocar a morte da vítima, mas ele então pratica aquela conduta e acaba ali por produzir a morte da vítima. Então tem um dolo em relação à conduta aborto e tenho culpa em relação ao resultado morte. Tá? Outro exemplo também é a tortura qualificada pela morte. Então queria torturar, mas não queria matar. Então dolo em relação à prática da tortura e culpa em relação ao resultado morte. Olha,
Da mesma forma que a gente falou aqui do crime culposo e que a gente disse que só existe o crime culposo se houver expressa previsão em lei, é a regra que consta lá do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, isso também vale para o crime préter-doloso, meus amigos. Então, só existe crime culposo se houver expressa previsão em lei, da mesma forma, só haverá crime culposo se houver expressa previsão em lei. Então, todos esses crimes que eu estou mencionando aqui, a lesão corporal qualificada pela morte, a tortura qualificada pela morte, o aborto qualificado pela morte, todas são situações nas quais realmente não havia ali uma situação. Todas são hipóteses nas quais realmente não havia uma situação de previsão expressa do resultado mais grave, previsão expressa daquele tipo penal. Outro ponto importante é a gente lembrar o seguinte: assim como acontece no crime culposo, e a gente mencionou aqui que para que haja o crime culposo é necessário que exista a previsibilidade objetiva do resultado, aqui também, porque aqui é um crime que mistura o dolo e a culpa. Então, só haverá responsabilização penal, meus amigos, se o resultado mais grave era um resultado previsível, tá? E aí, eu vou voltar aqui a um exemplo que eu trouxe quando eu falava dessa previsibilidade objetiva. Imagina que eu quero agredir alguém, eu dou um soco nesse alguém. Esse alguém caiu em determinado lugar e na hora ocorre um terremoto, abre-se uma cratera imensa onde ele caiu e aí ele cai ali na cratera e ele morre. Veja, poder-se-ia argumentar, então seria a lesão corporal qualificada pela morte, porque ele teve a intenção de agredir, a intenção, né, desferir o soco e, portanto, teve o dolo de provocar a lesão corporal, mas não tinha o dolo de matar e acaba matando o sujeito de forma não intencional, então seria dolo de agredir, culpa em relação ao resultado morte e seria um crime préter-intencional. Poder-se-ia argumentar nesse sentido. Todavia, é importante que a gente entenda que este caso é um tanto quanto peculiar, porque neste caso o resultado mais grave não era previsível. Como nós mencionamos aqui, nós vivemos em um país em que não costumam ocorrer esses tipos de fenômenos, né? Não costumam ocorrer terremotos em que se abre cratera. Então assim, não dá para dizer que era um resultado previsível, não é razoável, né? Analisando com razoabilidade, não é razoável que a gente entenda que esse é um resultado previsível. Então, em uma situação como essa, perceba que não haveria a culpa em relação ao resultado, porque para que houvesse a culpa em relação ao resultado, haveria necessidade de este resultado mais grave ser um resultado previsível, coisa que não acontece aqui nessa situação. Para que eu tenha o resultado mais grave, assim, ele só pode ser punido, como diz o artigo 19, ele só pode ser punido no mínimo a título de culpa, né? Então ele só pode ser punido o resultado mais grave se houver dolo ou culpa, e se não havia previsibilidade do resultado, eu não tenho nem dolo nem culpa. Então, nesse meu exemplo, o agressor responderia exclusivamente pela lesão corporal, mas não pelo resultado mais grave, porque o resultado mais grave não foi causado sequer culposamente, já que não havia previsibilidade desse resultado. Bom, mas é verdade que esse tema, né, o crime préter-doloso, ele é muito importante para a análise aqui que nós estamos trazendo, que é a análise do agravação pelo resultado. Só que essa ideia do crime préter-doloso ou préter-intencional, que, como nós dissemos, é essa situação em que eu tenho um dolo na conduta e culpa no resultado, essa não é a única, esse não é o único cenário que a gente pode vislumbrar quando a gente fala em agravação pelo resultado. Volte comigo aqui para a tela. Em um segundo cenário, a gente pode falar na agravação pelo resultado também, nas hipóteses nas quais eu tenho dolo na conduta e dolo no resultado, né? Ou seja, o sujeito tinha intenção de praticar a conduta e ele teve também a intenção de produzir o resultado. Então eu repito, a intenção de praticar a conduta e também tenho a intenção de produzir o resultado. Então isso pode acontecer também sem problema nenhum. Um bom exemplo, meus amigos, é o crime de latrocínio. Latrocínio é o roubo qualificado pela morte da vítima, que se encontra lá no artigo 157 do Código Penal, no seu parágrafo 3º. Latrocínio, eu repito, o roubo qualificado pela morte da vítima, né? Então, roubo qualificado pela morte. E nesse caso, eu tenho dolo e dolo. O dolo de roubar acrescido ao dolo de matar. Em doutrina, inclusive, há muitos autores que defendem a ideia de que latrocínio só ocorre nessa situação, na qual eu tenho um dolo de roubar e o dolo de matar.
Todavia, há quem defenda também em doutrina e há precedentes, muitos precedentes do STJ, reconhecendo o crime de latrocínio quando existe pré-ter-dolo, ou seja, o dolo de matar e a culpa em relação ao resultado morte. Tá? Agora sim, que o latrocínio ele abrange a ideia de dolo na conduta e dolo no resultado, quanto a isso é pacífico. A divergência é saber se o latrocínio também abrangeria o dolo na conduta e a culpa no resultado morte. Tá? A questão é essa. E aí, como eu disse, embora haja divergências doutrinárias, o STJ diz que sim, que o latrocínio também abrange essa situação de dolo na conduta, em relação ao roubo e culpa em relação ao resultado morte, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, que mais que a gente tem? Então, o latrocínio aqui como exemplo dessa situação na qual a gente teria dolo na conduta e dolo no resultado. Agora, a gente pode pensar em uma situação na qual a gente tenha também, meus amigos, vejam só, a culpa na conduta e o dolo no resultado. Então eu tenho uma culpa na conduta inicial e depois o resultado mais grave, ele é produzido a título de dolo. Isso também é possível, importante nós atentarmos para isso. É verdade que é raro acontecer, mas a gente pode vislumbrar uma situação como essa, por exemplo, no Código de Trânsito brasileiro, quando lá, nesse Código de Trânsito, nós temos o crime de homicídio culposo, nós temos o crime, não, é isso mesmo, o homicídio, na verdade, ele é agravado ali pela omissão de socorro, ou seja, o sujeito, ele provoca a lesão, digamos, ele atropelou alguém de forma imprudente, então ele pratica uma conduta culposa, e após ter praticado essa conduta culposa, vamos imaginar que ele dolosamente omite o socorro. Então eu tenho uma culpa em relação à conduta inicial, consistente ali no atropelamento que vai dar ensejo ao homicídio. Então o homicídio em si, ele é sim culposo, né? Mas veja que a gente teria uma qualificadora desse homicídio culposo por conta de uma conduta dolosa. Então a conduta inicial é culposa, mas eu tenho um antecedente culposo, mas eu tenho um consequente doloso. Esse consequente doloso é exatamente, meus amigos, a questão aqui da omissão de socorro. E por fim, muito raro, mas possível, falarmos em culpa no antecedente e culpa no consequente, ou seja, culpa na conduta e culpa em relação ao resultado. Culpa na conduta e culpa no resultado. Veja, é raro, mas acontece. Nós temos um exemplo no artigo 258 do Código Penal, que trata ali de qualificadoras para os crimes de perigo comum. No capítulo dos crimes de perigo comum. Os crimes de perigo comum, a gente tem, por exemplo, o crime de incêndio, de explosão, de inundação, são chamados crimes de perigo comum, que podem ser praticados culposamente. Pode ser praticado dolosamente ou culposamente. Então, algumas modalidades podem ser praticadas culposamente. E há no artigo 258 qualificadoras para as situações nas quais o agravamento se dá em decorrência da culpa. Então o sujeito pratica um incêndio culposamente e eu tenho ali uma qualificadora por conta do homicídio, ou seja, da morte ali da vítima do incêndio, então pelo homicídio culposo, pela morte culposa da vítima ali naquele incêndio. Então eu teria culpa na conduta e culpa no resultado, nesse exemplo das qualificadoras do artigo 258 do Código Penal, que se aplicam aos crimes, como nós dizíamos, de perigo comum. Tá bom? Com isso, finalmente, a gente encerra essa análise da conduta humana penalmente relevante. Olha quantas coisas nós vimos só sobre conduta humana penalmente relevante. A gente começou falando lá de responsabilidade penal da pessoa jurídica, depois a gente avançou para falarmos da questão das hipóteses de exclusão da conduta humana penalmente relevante, né? Ou seja, estado de inconsciência, força física irresistível, movimentos involuntários, também chamados de movimentos reflexos. Aí a gente avançou para falarmos das teorias da conduta, que também são chamadas de teorias da ação. A gente falou de causalismo, finalismo, neocantismo, finalismo, teoria
teoria social da ação, falamos dos funcionalismos, que a rigor não são teorias da ação, mas são sistemas penais, né? O causalismo seria o sistema clássico, o neocantismo seria o sistema neoclássico, o finalismo seria o sistema finalista da ação, sistema finalista do delito, perdão, e aí teríamos os sistemas funcionalistas, aí falamos dos funcionalismos, aí a gente avançou para falarmos aqui, para encararmos a conduta como ação ou omissão dolosa ou culposa. Aí nessa de ação ou omissão falamos dos crimes comissivos, dos omissivos próprios, dos omissivos impróprios, e aí falamos da figura do garantidor, trouxemos o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, e aí falamos dos crimes de conduta mista também, aí finalmente falamos aqui de dolo e culpa, e a gente trouxe uma série de questões sobre dolo e culpa, e finalmente estamos então encerrando a questão do dolo e da culpa. Agora, finalmente, então, a gente encerra essa questão da conduta humana penalmente relevante e a gente vai para o segundo elemento do fato típico, que é o resultado. Lembra, então, que o fato típico, que é o primeiro elemento do crime, lembra comigo que ele é constituído de 4 elementos. Então, o fato típico, ele é, em primeiro lugar, conduta humana penalmente relevante, segundo lugar, um resultado, terceiro lugar, o nexo causal, também chamado de relação de causalidade, que é o elo entre a conduta e o resultado, e, por fim, a tipicidade. Então, a gente pode colocar aqui resultado em segundo lugar, nexo causal, também chamado de relação de causalidade, e a gente tem aqui a questão da tipicidade. Todavia, já começando o estudo aqui do resultado, é importante a gente lembrar que essa estrutura de crime que nós estamos falando, né, essa estrutura de crime que nós colocamos aqui, eu vou apagar aqui também essa tela, porque a gente já tratou desses temas aqui. Essa estrutura de crime que nós estamos falando, meus amigos, de fato típico como constituído de conduta humana penalmente relevante, resultado, nexo causal e por fim ali a tipicidade, essa estrutura de crime, veja comigo aqui na tela, ela se aplica aos crimes materiais. Ela se aplica aos crimes materiais, mas ela não se aplica aos crimes formais e aos crimes de mera conduta. Calma, que a gente já vai lembrar o que é que são crimes materiais formais e de mera conduta, a gente já vai lembrar disso, mas é importante a gente já antecipar isto, que nem todo crime tem aquela estrutura que a gente coloca. Os crimes formais e os crimes de mera conduta não têm. Só que como a larga maioria dos crimes é constituída de crimes materiais, então não tem problema a gente colocar aquela estrutura do crime. Veja bem, o que é o resultado? Para começo de conversa, vamos lembrar que quando a gente fala em resultado, nós temos o resultado material, que também é chamado de resultado naturalístico, e temos o resultado jurídico, que também é chamado de resultado normativo. Então, eu repito, o resultado ele pode ser material, que também é chamado de resultado naturalístico, e ele pode ser chamado de resultado jurídico, que também é chamado de resultado normativo, né? Resultado, portanto, normativo. Veja bem, o que nós temos então? O que é o resultado material, também chamado de resultado naturalístico? Primeiro eu vou trazer o conceito básico para a gente poder avançar com isso. Só para a gente entender. Resultado material ou resultado naturalístico é a alteração do mundo exterior. Essa é a definição clássica, categorial, né? Então, assim, resultado material ou resultado naturalístico é a alteração do mundo exterior ou a alteração do mundo externo. A gente pode utilizar essa expressão também. Tudo bem, mas veja, o que significa isso? O que significa dizer alteração do mundo exterior ou alteração do mundo externo? A rigor, o que é isso? Alteração do mundo exterior, só para a gente entender, ou alteração do mundo externo, é a alteração do mundo exterior ao nosso psicológico, ao nosso mundo interno. Ou seja, é a alteração do mundo dos fatos, é a alteração do mundo da natureza. E é por isso que o resultado material é também chamado de resultado naturalístico. É porque ele acaba provocando uma mudança no mundo da natureza. Então, por exemplo, no furto, o bem estava lá com a vítima, aí o ladrão vai lá e subtrai, então o bem já não está com a vítima, agora está com o criminoso. Então produziu uma mudança no mundo da natureza, isso é um resultado naturalístico.
O homicídio, a vítima estava viva, agora a vítima está morta. Então, produzia uma mudança no mundo da natureza. Isso é um resultado naturalístico. Mas então todo crime não produziria uma mudança no mundo naturalístico? Não, nem todo crime. Então imagina você que eu xinguei alguém. Ao xingar alguém, eu digo, você é burro. Eu não mudo o mundo da natureza, porque eu não mudo o mundo externo ao psicológico, externo ao íntimo da vítima, né? Então, quando eu xingo alguém, eu costumo citar como exemplo, se eu disser para alguém você é burro, isso não faz com que as orelhas da pessoa comecem a crescer. Quer dizer, eu não tenho uma mudança no mundo da natureza. Mundo da natureza, meus amigos, é esse mundo que fere os sentidos. Os 5 sentidos, né? Olfato, visão, audição, paladar. Então, o tato, paladar. Então, assim, esses sentidos são esses sentidos que mundo da natureza é esse mundo que fere os sentidos. Ou seja, é o mundo que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar. É esse o mundo da natureza, é esse o mundo dos fatos. Quando eu xingo alguém, eu não estou mudando o mundo da natureza. Eu posso até estar mudando o mundo interno daquela pessoa. A pessoa agora está com raiva de mim, está ofendida, está se sentindo humilhada, está revoltada. Então eu posso mudar o mundo interno dela, o mundo psicológico, o mundo anímico dela, mas não o mundo da natureza, o mundo dos fatos, o mundo... Esse não é mudado com essa minha conduta, tá? Então nem todo crime produz uma mudança no mundo da natureza, então nem todo crime possui resultado naturalístico. Eu já vi autores... E eu não vou citar, mas assim, eu já vi autores dizendo que nesse crime de injúria haveria resultado naturalístico, porque o resultado naturalístico seria a ofensa sofrida pela vítima. Com a devida vênia, isso não é resultado naturalístico. Resultado naturalístico é aquele que provoca uma mudança no mundo da natureza, ou seja, é aquela mudança que fere os sentidos, que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar, é isso que é resultado naturalístico, com a devida vênia, né? Então, essa é a ideia de um resultado naturalístico. Interessa-nos, então, a partir daí, analisarmos a classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico. E é aí que a gente vai ver crime material, crime formal e crime de mera conduta. Só que a gente vê isso daqui a pouco no próximo bloco, a gente já volta. Vamos lá.